Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Vamos continuar a conversa que explora sobre os mistérios e as práticas da religião Wicca, a bruxaria moderna. O convidado de hoje é o sacerdote da tradição diânica nemorenses, Wagner Quintão. Ele vai falar sobre a Wicca. Bem-vindo, Wagner, e obrigado por você ter continuado conosco aqui no Religare. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Na nossa página você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Wagner, eu tenho sempre começado os blocos da nossa conversa com uma pergunta de natureza pessoal. Você é professor de matemática. Como é que é essa relação entre ciência e a prática religiosa? A Wicca, ela consegue introduzir vários elementos de várias ramificações de várias linhas de pensamento. Entendo. Então, a ciência não é inimiga da Wicca. Então, nós temos consciência das coisas que a ciência desenvolve, das coisas que a ciência tem, e a gente consegue fazer até um elo entre a ciência e a nossa espiritualidade. Então, assim, por exemplo, no mito da criação da Wicca, no princípio só existia a grande mãe, que é o vazio escuro do universo. E do ventre dela, surge o primeiro ser, que é a outra face dela, a deusa, como a deusa que vai se expandir e se torna masculina e depois une novamente com a deusa. Então, o que acontece? Essa visão é muito parecida até com o conceito, visões, com o conceito de criação da ciência. Então, não tem muito essa separação, essa rixa, essa briga da Wicca com a ciência. É óbvio que a nossa espiritualidade, ela não depende da ciência, mas tem como a gente fazer alguns elos, algumas ligações entre a ciência e a religião. Vocês fazem uma leitura assim, menos literal dessa narrativa, por exemplo, e de outras narrativas, porque isso me parece ser uma condição importante no diálogo entre experiência religiosa e ciência. Não é porque se você fala, não, é literal, aconteceu mesmo assim e dessa forma. Ou isso tem um traço simbólico, metafórico, e aí estaria a riqueza da experiência? Então, nós compreendemos mito e as nossas crenças numa linguagem poética. Então, quando a gente fala o mito da criação, por exemplo, a gente compreende que é algo muito mais profundo, representa a origem do universo, mas de uma forma poética. Então, para a gente, mito é mito. Mito não é um fato histórico ou algo assim, algo físico, mas sim algo que representa uma manifestação da natureza. Então, o nosso mito da criação, ele é uma manifestação da natureza, é uma forma poética que nós temos para interpretar isso. Sim. Você disse no programa anterior, que você pertence à tradição diânica nemorenses. Isso. O que representa essa tradição no contexto mais amplo da Wicca? Então, existem algumas vertentes da Wicca, né? Como eu disse, são as ramificações da Wicca, que são as tradições. Eu sou de uma tradição que é do lado diânico, a expressão diânica da Wicca. Essa expressão diânica tem um foco maior com a divindade feminina, com a deusa. O dianismo ele começou na década de 70, é mais recente na Wicca. E as primeiras tradições diânicas eram exclusivamente de mulheres. Então, as primeiras expressões de dianismo foi exclusivamente de mulheres. Foi junto com o movimento feminista. Então, esse foco maior à divindade feminina, para a gente, diânicos, é necessário porque nós vivemos numa sociedade que durante muitos anos teve um foco ao Deus, ao patriarcado. Então, nós temos o Deus, mas de uma forma secundária,
porque a gente acredita que é necessário resgatar esse sagrado feminino para chegar a um equilíbrio entre o Deus e a deusa, entre o feminino e o masculino, porque o masculino está muito em alta e a gente precisa buscar esse equilíbrio. Então a gente sobressai o nosso culto à deusa e ao sagrado feminino. É esse o sentido, por exemplo, que o Claudinei Prieto dá ao termo Wicca, a religião da deusa? Sim, sim, porque é uma das religiões que tem o maior foco à divindade feminina, a que mais trabalha com o sagrado feminino e compreende que essa necessidade do resgate ao sagrado feminino. Sim. Qual que é o papel do Claudinei Prieto, né, na tradição? Ele é o elder da tradição, ele é o fundador da tradição, porque ele foi iniciado numa tradição diânica, que nasceu no Texas, e aqui ele foi iniciado aqui, mas a tradição que ele foi iniciado tem origem no Texas, nos Estados Unidos. Então, assim, ele trouxe esse dianismo para cá, só que começou a alterar e a mudar. E quando ele viu que não tinha mais, não condizia mais com a tradição de origem dele, ele deu um novo termo, que é a tradição diânica nemorensis. Sim. Esse livro aqui, você disse logo que você chegou, não só fala da tradição, explica a tradição, mas inclusive apresenta alguns rituais, a gente vê aqui no final. Esse livro, na verdade, ele não tem a preocupação de mostrar a tradição diânica nemorensis, ele não define isso. É do Claudinei, que é da tradição, mas ele é um guia prático e teórico para qualquer pessoa que deseja estudar o Wicca. E é o livro responsável por diversas tradições que surgiram depois dos anos 80, 90. Então, ele foi responsável para o conhecimento da Wicca de forma geral. Aí na capa está falando mais ou menos quantas cópias foram vendidas. Já foram vendidos 200 mil exemplares. Sim. Então, esse livro foi o responsável pelo movimento da Wicca. O Claudinei, ele é um dos pioneiros da Wicca no Brasil, porque a Wicca é bem recente, como eu disse, é 80, Sim. 90. Mas, enfim, a bruxaria tem seus livros. Sim. Não, você disse aqui é um guia prático, Sim. mas aquele famoso livro das bruxas, livro dos bruxos. Sim. O que representa o livro na tradição de vocês? Então, o livro das sombras da tradição, ele carrega toda a ritualística e todo o treinamento da tradição. Então, esse livro é exclusivo dos dedicados e iniciados, mais dos iniciados, porque quem tem o livro completo, o livro das sombras completo, é o iniciado. Então, assim, é um livro que não é divulgado, é um livro que fica apenas na tradição, porque lá estão as nossas práticas, rituais e treinamento de acordo com a tradição. Então, só pode ter acesso a isso quem é da tradição. Esse livro não. Esse livro qualquer wiccaniano pode obtê-lo e construir suas práticas em cima disso, que ele é básico, ele traz a estrutura da Wicca para a pessoa. Sim. Você tem insistido muito na ideia de natureza, né? O que é essa espiritualidade de integração com a natureza? Você vem tematizando isso ao longo da nossa conversa. Sim, a Wicca, ela resgata essa conexão do homem com a natureza. O homem perdeu isso. A gente não fala que para isso você precisa ir para uma aldeia e começar a montar uma sociedade ali. Não, a gente tem como conectar com a natureza mesmo nas cidades grandes. A gente consegue restabelecer essa conexão, vivendo os sabás, que são rituais de conexão com a natureza, que representa cada fase, cada período, tem a ver com as estações. Então, você reconectar com a natureza, que é o mais importante, porque a natureza é a nossa divindade, a natureza é a nossa grande mãe. A nossa deusa, ela não existe apenas espiritualmente, ela tem um corpo, e o corpo dela, mais próximo da gente, é a própria terra. Então nós temos que cuidar da terra, conectar com o ciclo dela, restabelecer isso, porque é aí que a gente vai conseguir até uma cura pessoal. Porque quando você celebra o ciclo da terra, você sente o ciclo e você começa a mudar as coisas na sua vida. Essa integração, ela implica uma dieta específica? Não, não se você não tem um propósito específico para aquilo. Então, numa tradição, pode ser que tenha um momento que você tem uma dieta ou algo para fazer. Um jejum. Um jejum ou algo assim, com o objetivo
específicos, mas nada que seja da religião. Assim, por exemplo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não há isso. Tem alguns wiccanianos que são vegetarianos, aí é por vontade própria, não é a religião. A Wicca, ela não determina a maneira que você deve alimentar. Mas você tem que compreender que o alimento é sagrado, que o alimento vem da grande mãe. Então, aquilo não é uma simples comida, aquilo é parte do corpo da deusa, né? Aquilo em qualquer momento ou aquilo no momento ritual? Em qualquer momento. A Wicca não é apenas nos sabás ou nos esbás. A Wicca, você celebra e você vivencia ela no seu dia a dia. Então, quando a gente acorda, tem algumas pessoas que têm orações próprias também. Quando você come, quando você respira, quando você ingere algum líquido, tudo isso você está em conexão com a terra, em conexão com a natureza, e você está conectando com todo esse universo que é a Wicca. A Wicca não é apenas aquele momento. Ela é o seu dia a dia. Então, não tem vida social separada da vida religiosa, é uma coisa só. Isso está integrado, de certa forma, a esse momento também que as pessoas buscam integração com a natureza, não por razões religiosas, mas por razões ecológicas. Sim. São discursos que se complementam. Sim. E geralmente os wiccanianos, eles buscam muito isso. Militam em causas ecológicas. Em causas ecológicas, porque é a nossa deusa, nossa maior divindade. Então, nós usamos imagens, símbolos para representar ela, mas o melhor símbolo e a maior imagem, estatueta, seria a própria Terra. A Wicca tem uma dimensão política. Sim. Com certeza. Sentido. Tem um posicionamento bom político, não apenas nisso, em vários outros temas. Então vamos poder, daqui no último bloco da nossa conversa, vamos poder falar sobre esses outros vários temas. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.